Aí também acontece aqueles casos de produtores que, não sobra dinheiro, mas tá lá tirando um monte que não tem controle nenhum, tá gastando sem nem ver, investindo, troca de carro, de casa, viaja, e não lança, não separa isso, e aí chega e fala assim, mas não deu dinheiro, peraí, mas vamos somar aqui só os gastos pessoais. E aí vai ver, o lucro tá ali, não é que não deu lucro, mas você usufruiu, só que como você não determinou um salário, não fez, você não viu a cor do dinheiro, ele foi gasto e você não viu, então tem esses casos que acontecem também, então a gente tem que analisar tudo isso e ver o que tá acontecendo. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é a Lígia Pedrini, estamos começando mais um episódio do Agro em Pauta Podcast, aqui fazendo parte da família Agro Resenha. E nessa semana eu tô aqui com a Adriane Steinmetz, que é agricultora, jornalista, palestrante e sócia fundadora da Racouto, consultoria em gestão do agronegócio. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, gestão de fazendas. Então, Adriane, seja muito bem-vinda e muito obrigada por participar aqui do Agro em Pauta. Oi, Lígia, obrigada, muito obrigada pelo convite para participar desse podcast do Agro em Pauta. Me sinto muito honrada em estar aqui podendo compartilhar um pouquinho, né? Quero cumprimentar todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Espero que a gente possa compartilhar do assunto que eu tanto amo falar, que é a gestão. Bom demais! E você que está aí do outro lado, nos ouvindo, saiba que aqui no Agro em Pauta a prosa é livre e a pauta é definida sempre pensando nos assuntos importantes para o produtor rural e para a sociedade como um todo. Então, quer aprender alguma coisa nova hoje? Quer se informar mais sobre o agro? Então aguenta aí que já a gente está de volta. Tô aqui de volta com a Adriane e pra gente começar esse papo, Adri, conta um pouquinho pro pessoal sobre a sua história e como você se tornou agricultora e hoje, né, tá aí à frente da gestão da fazenda. A minha história com a agricultura começou desde quando eu nasci. Morei na fazenda até os 15 anos, então o amor pelo agro, né, a minha vivência com a agricultura tá desde quando eu me entendo por gente. Eu sou filha e neta de agricultores, sou a terceira geração, mas para dizer assim que eu me tornei mesmo agricultora fazem 10 anos, foi de uma maneira não fácil, né? Foi de uma maneira dolorosa, que foi após o falecimento do meu pai. Eu me formei em jornalismo, como você me apresentou no começo, né? Porque eu não queria, nem pensava em atuar no agro, porque eu sou daquela geração, não sei se você... Acredito que você também ouviu, talvez, né, Lígia, que era assim, se você não quer ficar na fazenda, vai estudar. Então, foi isso que eu fiz, né? Eu fui estudar porque eu vi os meus pais passarem por muitos desafios e a minha intenção realmente não era seguir no agro, era fazer outra coisa. E aí eu falo que eu escolhi jornalismo porque eu falei, olha, jornalismo, se tudo der errado, não tem a menor possibilidade de voltar para Mineiros, porque o que eu vou fazer com Mineiros, que é onde é a fazenda em Goiás, né? Apesar de eu morar aqui no Mato Grosso e Cuiabá, a fazenda fica lá do sudoeste goiano. Falei, mas jornalismo não vai ter chance, assim, eu vou ficar na capital. Mas mal sabia eu que meu destino já estava traçado e que esse amor que foi colocado lá de infância, de crescer nesse meio, fez com que eu atendesse, né, esse chamado para seguir esse legado, como eu falei, de uma maneira não como eu esperava, de uma maneira bem difícil, com muitos desafios, mas fazendo aquilo que hoje eu posso dizer que eu amo, que é a agricultura. Nesse momento mesmo, assim, que você assumiu a fazenda, em que momento você olhou para a gestão daquele negócio e falou assim, eu preciso focar nisso? Porque o que acontece? Nós que somos produtores, né, quem é de fora às vezes acha que para uma fazenda ter sucesso ou para dar certo, ela só tem que produzir, ela tem que ser muito produtiva. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, como foi esse momento dessa virada, de você entender que o foco era na gestão? Bom, primeiro eu falo que eu tive que sobreviver, né? O foco era sobreviver, porque eu caí de volta, né? Como eu falei, eu cresci na fazenda, mas eu não sabia qual que é a profundidade, velocidade de plantio, como que foi, nada, sabe? O operacional mesmo, eu era totalmente por fora, porque eu saí de casa com 15 anos, muito nova. Né, ia a passeio, voltava a passeio para a fazenda. Então, assim, com todos os desafios que eu falo, foi primeiro o luto, né, a perda, que já era uma dor muito grande, dificuldade de liderar, porque eram colaboradores, homens mais velhos que eu, com mais conhecimento técnico do que eu. O desafio de uma sucessão familiar que não foi planejada, problemas financeiros, dívidas, muita coisa para resolver. Então, assim,
a mudança da noite para o dia na minha vida, na minha carreira, uma coisa que eu não tinha planejado, então tudo que aconteceu, então eu acho que primeiro eu tinha que sobreviver, sabe? Eu não tinha, acho que não teve nem muito disso de por onde eu vou, sabe? O que incêndio a gente apaga primeiro, pra gente continuar, né? E aí muito se ouvia, elas não vão conseguir, aquela história que se repete, né, em famílias que tem uma sucessão trágica, assim como foi a nossa. Então a gente tinha que não parar, sabe? O meu pai tinha plantado a soja, ela estava crescida, era novembro, e a gente tinha que simplesmente seguir, sabe? A gente não teve nem o tempo de viver ali aquele luto de, não, vamos tocar o barco, né? Então no começo foi muito isso, sabe? De tentar fazer o negócio continuar rodando, ir acudindo, se colocar a par. Minha irmã já estava, né? Hoje somos eu, minha irmã e a nossa mãe. A minha irmã já estava numa meia sucessão, mas também muita coisa ela não estava, né, também tão por dentro do negócio, e a gente foi meio tentando resolver aquilo que era essencial para o negócio continuar acontecendo. E aí, assim, como você falou, né, foca muito em produzir bem. Esse era o meu foco no começo, né? Aumentar a produtividade. Tanto que tem uma história que eu gosto de contar, que quando meu pai faleceu, o sonho dele, 10 anos atrás, era colher uma média de 60 sacas por hectare de soja. E ele nunca tinha conseguido. Ele colhia 59, 57, 58, batia na trave ali. E naquele ano que ele faleceu, que ele tinha plantado a soja, mas que nós colhemos, e que muitos falaram assim, eles falavam assim, não sei nem se elas vão colher essa soja, quem dirá plantar o milho safrinha. Nós colhemos 65. Né, foi um prêmio para ele e para nós, algo que mostrou que nós éramos capazes, e até agora que nós estamos perto de 80. Então, assim, a gente aumentou muito, se você for ver, do que a gente saiu na produtividade. Mas o que eu percebi? Chegou um momento que eu percebi, eu falei, tá bom, né? Nós aumentamos a produtividade, a gente já resolveu muita coisa, mas parece que não sai do lugar, sabe? Aquele negócio que talvez quem está nos assistindo e nos ouvindo conhece alguém que fala assim, a agricultura não dá dinheiro, só planta e colhe para pagar as contas. Era essa sensação que eu tinha, parece que eu estava jogando terra num buraco sem fundo, sabe? E eu falei, peraí, alguma coisa tá errada, né? Eu não quero trabalhar só para pagar contas, para ficar pagando conta a vida inteira, né? A gente tem que ter o lucro do nosso trabalho. E foi aí que eu tive essa virada de chave de investir na gestão. Foi assim que começou. E assim, esse processo todo de investir na gestão e de descobrir o passo a passo também dentro da fazenda, de como as coisas funcionam, muitas vezes doloroso, até mesmo numa sucessão tranquila, que não foi o caso de vocês, foi uma sucessão no susto, né? Então eu fico pensando como que vocês conseguiram, né, depois racionalizar tudo isso. Porque quando eu e meu irmão entramos pro negócio, a gente entrou conversando com o meu pai e entendendo como era todo esse processo e o que estava acontecendo dentro da fazenda, analisamos tudo até a gente recomeçar a recomendar mudanças. Então, a primeira mudança que a gente fez foi, vamos trocar de contador. Aí depois vamos trocar de advogado. Não, agora a gente vai trocar de engenheiro ambiental. E esse processo todo, assim, como que você enxerga hoje numa gestão de uma fazenda? Esse olhar sobre tudo. Você recomendaria, por exemplo, um produtor a pedir essa ajuda, a olhar macro para o negócio dele? Você foi falando aí, eu fui aqui me identificando, Lígia, porque lá o que a gente fez foi isso, sabe? Nós trocamos tudo. Nós trocamos contabilidade, trocamos jurídico, trocamos a parte de consultoria agronômica. Foi uma mudança total, sabe? Dentro do negócio. Não quer dizer que mudar, que todas as fazendas têm que fazer isso para ter resultados, né? Mas eu acho que é muito mais mudar o olhar. Quando a gente muda o olhar de produtores rurais para empresários rurais, de olhar para a nossa fazenda como uma empresa. Tem uma frase que eu gosto muito que eu falo assim, o nosso negócio não é agricultura ou pecuária, o nosso negócio é gestão. O que nós fazemos é gestão. A agricultura, a pecuária é só o nosso produto, né? Aquilo que nós comercializamos. Mas é gestão, porque envolve compras, vendas, negociação. A gente tem que entender de economia, política, clima, uma infinidade de coisas. A gente precisa reunir todas essas informações
e gerir tudo isso para tomar decisões estratégicas. Então, quando eu tive um entendimento sobre isso, e que eu acho assim que é o que as fazendas ainda precisam, muitos produtores rurais precisam entender, quando você entender que você é um gestor, que você é um empresário, uma empresária rural, que você precisa olhar para todas essas partes. Eu tenho até uma ferramenta que eu criei, que eu falo que a gente faz, é como se fosse uma análise, sabe, diagnóstico da fazenda. E eu coloco lá 12 pilares, Lígia, que eu considero que são fundamentais para o resultado. Desde gestão emocional, que impacta totalmente, porque se você tem uma mentalidade de escassez, se você acredita que fazenda não dá dinheiro, me desculpe, mas é isso que você vai continuar tendo de resultado dentro da sua fazenda. Então começa por uma mudança de mentalidade, uma gestão financeira, como você falou, a parte contábil, a parte jurídica, a parte agronômica, gestão do tempo. Então assim, é uma série de fatores. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar para o negócio como um todo para poder gerir todos esses pontos que vão impactar no resultado final, que qual que é o objetivo? É ter lucro, né? Se alguém aqui fala que não tem o objetivo de ter lucro, então, né, eu falo assim, então pode fazer caridade, porque até é uma mentalidade que é errado, como se ter lucro fosse errado, né? Qualquer negócio, qualquer trabalho digno, você trabalha, coloca ali o seu tempo para ter resultado, e no agro não pode ser diferente, ainda mais uma atividade com tantos riscos que a gente planta, coloca lá o dinheiro na terra e tem que ficar ali, né, orando para Deus mandar o sol, mandar a chuva pra gente colher o nosso grão. De tudo isso que você foi falando, teve algumas coisas assim que eu fiquei, cara, isso é muito verdade. A gente precisa realmente transformar a fazenda numa empresa. E assim, quando eu e meu irmão entramos no negócio, por exemplo, eu parei, pensei, conversei um dia com meu irmão, falei assim, cara, como que o papai dava conta de fazer isso daqui sozinho? Porque é muita coisa. Não é a maior fazenda do mundo, a gente é pequeno, tudo bem. Mas é muita coisa para você resolver. Desde o banco, do financiamento, qual é a taxa de juros que você vai pegar esse dinheiro, onde você vai comprar, como você vai negociar. E quando a gente entrou, a gente dividiu. Meu irmão foi para a parte financeira e administrativa, eu fui para a parte técnica e operacional. O meu pai continuou na frente, assim, realmente operacionalizando a fazenda e ajudando a gente nas tomadas de decisão. Mas, assim, é muita coisa, é muito serviço para uma pessoa só. E antigamente o produtor rural, como ele não se enxergava como empresa, acho que nem passava na cabeça de ninguém, na verdade, era, eu vou fazendo como dava, e muitos foram levando assim até hoje, né? Então, transformar a empresa é essencial. Uhum. E uma coisa que você falou, né, até, você falou assim, de tamanho de fazenda, né? Até esses dias eu estava em uma reunião e um agricultor falou assim, a partir de que tamanho de fazenda que vocês acham que é possível profissionalizar e que é preciso? Eu falei, qualquer tamanho. Ainda tem muito essa também, Lídia, essa mentalidade que só os grandes grupos é que têm uma gestão, é que profissionalizam. E não é. Eu falo que o tamanho da fazenda, que determina a área, é uma coisa, o tamanho está aqui na sua cabeça, como que você olha, porque eu conheço pequenas fazendas que são muito bem geridas, e grandes fazendas que ainda está lá como fazia 20 anos atrás, no caderninho, que não tem controle, que não tem definição de função, de salário, mistura tudo, sabe? Então, e eu falo assim, os grandes grupos ainda, se você tiver um erro aí de gestão, ainda, sabe assim, que passa despercebido? Agora o pequeno não. O pequeno, quanto menor, mais assertivo, maior controle você tem que ter, porque qualquer erro pode custar o seu negócio. Então, tem muito também isso, que é uma coisa que eu tenho que quebrar, que não é só para o grande, é quanto, né, independe do tamanho, pequeno, médio, grande, é para todos. Você tem que ter o controle. E é o que eu falei, quanto menor, mais controle ainda, porque você não pode errar. Hoje, né, para quem quer se manter na atividade, a gente, claro, já tem toda uma série de riscos, né, de fatores de risco que fogem ao nosso controle. Então, aquilo é focar no que está no nosso controle. A gestão está no nosso controle. Então, nisso a gente não pode falhar. E outra coisa que você falou antes e me pegou muito a gente tá fazendo tudo isso daqui porque é o nosso negócio. Tem que dar lucro no final. E parece que porque é agro, porque é uma fazenda, porque a gente produz alimento, é errado. É errado a gente ter lucro. Mas tem famílias há gerações vivendo dessa terra, vivendo dessa atividade. Por que é errado dar lucro, né? Isso vai muito também da cabeça das pessoas que estão olhando a gente de fora. E às vezes contamina até mesmo a cabeça do produtor, de quem tá lá dentro. É como eu falei, né? Qualquer trabalho que um advogado, um dentista, qualquer profissional, você trabalha
e você é remunerado pelo seu trabalho. Então, mais ainda o agro, que nós produzimos alimento, roupa, tanta coisa, né? Tudo. Eu falo assim, gente, eu desafio alguma pessoa a falar que vive sem depender do agro. Então tá bom, você não vai nada, zero. A partir de hoje, você não vai depender nada. Eu quero ver como essa pessoa vai sobreviver por quanto tempo, sabe? Então, por que é errado o agronegócio ter lucro, ser lucrativo, sabe? E como você falou, isso é uma mentalidade, às vezes, até do próprio agricultor ou da agricultora. E às vezes é inconsciente, Lígia. Às vezes ele tá ali, né, com essa mentalidade, mas não dá dinheiro. É o que eu falei, é aquela fala, não dá dinheiro. E isso reflete até nos sucessores. Por que muitas vezes falta sucessores? Porque aí você acha que um filho que ouviu a vida inteira o pai e a mãe reclamar, porque é só estresse, porque é isso, é aquilo, só reclama, né? Porque é desafiador, porque não dá dinheiro. Você acha de verdade que um filho que ouviu só reclamação, o negócio é estressante, é de risco, tem que trabalhar muito e ainda não dá dinheiro? Pra que eu vou trabalhar nesse negócio? Eu vou fazer qualquer outra coisa, concorda? Então é o que eu falo, gente, se você fala mal do seu negócio, como é que você quer ter sucessores que vão seguir uma coisa que você só tá amaldiçoando e falando mal? E a gente passou pela fase do eu vou criar o meu filho para ser doutor, né? Isso foi muito punjante uma época. Então, o que era a ideia? A gente, filho de produtor, a gente saía para estudar com foco em não voltar para a fazenda. Eu não quero que o meu filho passe por isso daqui. E aí a gente viu muito tempo esse afastamento mesmo dos sucessores. E aí quando volta às vezes de um jeito inesperado, como aconteceu com você olha para aquilo, você vê a complexidade daquilo. Se você não tem ainda um apego emocional, fica muito fácil para você cair no papo do vende e arrenda. E aí todo o patrimônio construído, né, pela família, acabou ali, acabou na sua geração. Então, a gestão, ela tem que olhar até para isso, né, para organizar a casa, para que isso torne um negócio chamativo, até mesmo para os sucessores. Não que a pessoa precisa voltar e trabalhar com aquilo, mas pelo menos para ela saber o valor daquilo, para saber se, não, beleza, eu vou arrendar, mas por um preço justo. Eu vou fazer isso daqui funcionar lá no futuro de um jeito justo, né? Pra honrar a memória também de quem ficou. E até porque às vezes esse negócio não tá bem gerido e não tá dando retorno, e aí realmente, eu vou vender porque pelo menos eu tenho aqui garantido, né, ou vou arrendar e tenho aqui uma renda. Por que eu vou trabalhar no negócio que não me dá retorno? E às vezes é falta de gestão, né? Eu falo que fica muito dinheiro parado na mesa, que muito dinheiro perdido, que o produtor ou a produtora não vê por falta de gestão. E eu falo isso trazendo o meu caso, porque era o que acontecia. Eu era essa que falava que não dava dinheiro, que eu só pagava conta e que era isso, entendeu? Até que o dia que eu contratei um consultor, né, de gestão, que é um dos meus sócios hoje, e aí eu fui organizar os números e entender, peraí, não é que não dá dinheiro. Essa fazenda, ela é, sim, lucrativa. Mesmo que eu estivesse fazendo escolhas não tão boas, que eu tivesse com custo muito alto, que eu não estivesse comercializando também, ainda assim, ela era lucrativa. Mas por que é que eu não estava vendo o dinheiro? Para onde é que esse dinheiro estava indo? Eram, às vezes, decisões estratégicas de gestão, sabe? Então, até para que dê continuidade nesse legado, porque esse negócio tem sucessores, ele precisa estar bem gerido, para que eles vejam o resultado. É claro que nenhum negócio é só por dinheiro, né? Nem só por amor. Eu falo que você não vive só de amor, né? Eu amo isso aqui, mas não dá dinheiro, vou trabalhar minha vida inteira, né? Só por amor? Não, você tem, como eu falei, você tem que usufruir do seu trabalho, realizar seus sonhos, mas tem que ter os dois, entendeu? Você tem que gostar daquilo, amar aquilo que você faz, mas também usufruir do fruto do seu trabalho. Se a gente fosse para uma parte mais analítica agora, como que um produtor consegue olhar para sua fazenda e fazer, como você comentou, um diagnóstico de eu acho que precisa melhorar nisso ou naquilo? Às vezes ele vai falar assim, eu acho que precisa melhorar nisso e eu preciso de ajuda. Aí eu vou atrás de alguém que me ajude nisso. Mas como que ele identifica esses pontos de melhora? Às vezes, não precisa ser todos, né? Mas pelo menos alguns. Primeira coisa que eu falo, Lígia, é números. Os números não mentem. E aí você sai do que você acabou de falar assim, eu acho que eu tenho que melhorar nisso. Eu acho que é o que eu falava.
eu acho que eu estou comprando muito caro. Se você não tem clareza dos números, a gente toma decisões baseadas no achismo. E aí, quando a gente tem clareza dos números, aí a gente toma decisões com assertividade. Então, não tem como, por exemplo, nós, como consultoria, entrar numa fazenda e aí o agricultor ou a agricultora chegar e falar: e aí, você acha que eu estou vendendo bem? Você acha que eu estou comprando bem? A gente não acha nada, né? O que mostra são os números. Então, a gente precisa o quê? Primeira coisa que a gente precisa fazer é levantar informações. E aí, às vezes, também tem fazenda que tem muita informação. Tem lá um sistema cheio de 1 milhão de números. Lança tudo lá. Mas aí você fala: tá, e você consegue tomar decisões estratégicas baseadas nesses números? Não. Às vezes está lá um monte de dados, um monte de números, mas esses números não viram informação. Então, a gente tem que levantar esses números, que às vezes tem lugares que não tem, né? Tá tudo no caderno, ou nem no caderno tá na cabeça de um, às vezes na cabeça do dono da fazenda, ou tá tudo igual lá em casa, era tudo picado, uma sabia uma coisa, outra sabia outra coisa que ninguém sabia. Então, é reunir esses dados e transformar eles em informação para tomar decisão. Que aí sim, eu falo que é muito fácil, assim, eu tenho algumas mentoradas, né, sucessoras, e às vezes elas me procuram para falar: Adriane, eu fico insegura, eu não sei sobre compra, tomar decisão sobre compra, sobre venda, porque eu vejo meu pai, ele faz tudo na cabeça, e como que eu tenho medo de errar? Como é que eu vou saber se eu tomei a decisão certa? E aí eu trago para elas algumas ferramentas de gestão e vou mostrando: olha aqui, tá vendo esse número? E aí elas vão vendo o quanto é muito mais simples do que parece. Você saber fazer suas compras olhando para os números, para os custos de produção, saber comercializar olhando para o seu ponto de equilíbrio para todos esses custos e sabendo por quanto você precisa vender sem ficar sofrendo tanto com o mercado. Aí tomar essas decisões é muito mais fácil. Então, eu acho que começa por aí. Esses números mais claros também para a gente, fica mais fácil até para tomar, por exemplo, a decisão de: eu vou vender o grão nesse momento, eu vou travar aqui. Tá na hora realmente de eu trocar de máquina, né? Porque até isso, a gente fica às vezes olhando e fala: não, agora o juros tá caro, o financiamento tá caro, ou não, agora o juros tá barato. Mas por mais que foi no boom da pandemia, né, a gente teve oportunidades muito boas, mas assim, você tá bem financeiramente para fazer essa troca? Você realmente precisa dessa máquina nesse momento? É uma coisa que às vezes a gente não consegue olhar se não olhar para os números, né? E a consequência de muitas RJs, que a gente tá vendo uma enxurrada de RJs hoje no agro, é o quê? Porque muitas fazendas, muitos produtores alavancaram. O que aconteceu? Eles tinham uma margem de lucro e aí, com a alta do preço das commodities, essa margem ficou muito maior. E ele acabou aumentando os investimentos, né, que os investimentos eles são feitos a partir desse lucro. Acabaram fazendo esses investimentos, muitas vezes a longo prazo, com 2 anos de carência, então aumentaram muito eles tinham uma margem de lucro aqui que aumentou para cá e os investimentos aumentaram também. Agora, no pós-pandemia, o grão voltou, a margem diminuiu, só que o investimento está aqui e a conta não fecha. Esse investimento, depois de 2 anos de carência, agora é que ele veio. Então, a conta não fecha, porque ele tomou decisão só olhando para o momento, não tendo um fluxo de caixa, uma margem, sabe? Então, aí prova também que essas decisões têm que ser baseadas em números, não é no achismo, né? Não é olhando só para uma safra, não é olhando só para minha safra de soja ou de milho ou de algodão, é para o todo. Outra coisa que eu vejo, lucro, né? Como que você faz definição de salário? Muitas vezes a gente, eu quero um salário X, mas será que a sua fazenda consegue pagar esse salário? Não é o que eu quero, o que eu acho que eu mereço, é o que o meu negócio consegue pagar. O seu negócio consegue pagar? Divisão de lucros também não é eu quero fazer tirar tanto de lucro. Peraí, mas será que o seu negócio, seu ano todo, te deu uma margem de lucro que comporta, deixando ali uma parte para você reinvestir no negócio, uma reserva, e aí sim, a partir disso, você fazer uma divisão de lucro? Aí acontece aqueles casos de produtores que, não sobra dinheiro, mas tá lá tirando um monte que não tem controle nenhum, tá gastando sem nem ver, investindo, troca
de carro, de casa, viaja, e não lança, não separa isso. E aí chega e fala assim, mas não deu dinheiro. Peraí, mas vamos somar aqui só os gastos pessoais. E aí vai ver, o lucro tá ali. Não é que não deu lucro, mas você usufruiu. Só como você não determinou um salário, não fez... Você não viu a cor do dinheiro, ele foi gasto e você não viu. Então, tem esses casos que acontecem também. Então, a gente tem que analisar tudo isso e ver o que tá acontecendo. Isso daí que você falou agora, eu acho que a gente tinha que deixar muito claro. Existe prolabore e produtor tem que ter o seu prolabore. Sabe? A gente, quando o negócio vira... uma empresa realmente, não tem mais o dinheiro é nosso, o dinheiro é da fazenda. Tem o seu é separado da fazenda. E eu acho que isso aí ainda não é feito. Inclusive, até ia te pedir uma dica. Se a pessoa, por exemplo, ela quer precificar isso, tem algum jeito dela calcular, dela olhar uma porcentagem recomendada? Tipo, você teve, sei lá, tanto de lucro e a gente vai reinvestir 80% disso e 20% vai ser bônus de funcionários, vai ser os laços dos funcionários, vai ser os prolabore, vai ser os sucessores e o prolabore do patrão. Existe algum cálculo disso? Porcentagem definida ou vai de fazenda em fazenda? Eu ia falar isso, depende muito do momento de cada negócio, porque às vezes é um negócio que está no momento de expansão, então ele vai investir em novas áreas, investir em máquinas, e aí com certeza ele vai ter que destinar uma parte maior desse lucro para isso, né, e uma divisão menor. Às vezes não, às vezes é um momento que está tranquilo, que está estabilizado, e ele vai deixar ali 50% de reserva de caixa e o restante vai fazer a divisão. Então vai muito do momento do negócio, entendeu? Não tem uma regra. Como você falou, prolabore, definição de funções. Você vai olhar para o mercado, quanto o mercado paga para um profissional com a sua competência, com a sua capacidade para desempenhar essa função. Paga 15 mil, 20 mil. Tá, mas também sua fazenda comporta? Que aí às vezes tem lá uma fazenda pequena com a família inteira trabalhando em cargos que não fecha a conta, entendeu? Então a gente também precisa olhar para isso. Será que fecha a conta? Será que esse negócio comporta? Sim. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Você falou de lança tudo na fazenda. Foi muito engraçado, porque quando consultor, e eu falo assim porque eu passei por tudo isso, sabe? Então, assim, foi uma virada de chave pra mim. Mas eu lembro que no começo, quando a gente tava nessa parte de separar as coisas, né, de vida pessoal e profissional, o consultor viu lá, vinho. Aí ele, a fazenda toma vinho? A fazenda não toma vinho. Se a fazenda não toma vinho, vinho não é uma despesa da fazenda. Vinho é uma despesa de cada uma que quiser beber vinho, que come seu vinho, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. Nossa, isso daí é muito, muito legal da gente falar, porque, por exemplo... eu puxo, gente, sempre falando um pouquinho sobre mim, porque, como vocês sabem, eu também sou produtora, então eu tô aqui também compartilhando um pouquinho da minha experiência. E assim, uma das coisas que eu vejo muito nessa divisão hoje a gente tá dentro do negócio, eu e meu irmão. E pelas coisas que a gente realmente faz dentro da fazenda, a gente teria um salário X se a gente olhasse pro mercado. Mas exatamente como a Adri falou, a gente tá no momento que a gente tá pagando fazenda, a gente realmente expandiu o nosso negócio. A fazenda não comporta. E eu acho que isso vai muito também da visão do sucessor ou até mesmo da pessoa que tá ali na gestão. Que às vezes a gente se coloca muito em primeiro lugar e a fazenda pra lá, o negócio pra lá. E muitas vezes a gente tem que fazer o contrário. Tira de mim e deixa pra fazenda. Eu quero que esse negócio dê certo. Então, existem sacrifícios também que a gente precisa fazer nesse meio do caminho, né? Nem tudo são flores sempre. Perfeito, Lígia. Eu passei muito por isso e assim, tanto que eu falava, gente, se eu for olhar tudo que movimenta na fazenda, todo o risco que eu corro e o que sobra, eu falava, compensa eu trabalhar com qualquer outra coisa, mas eu entendi o quê? Que era o momento. Então, é igual você falou, são fases, entendeu? Claro, é o que eu falei, você não pode aceitar que você vai viver assim pra frente, porque realmente é desmotivador, desanima. Você saber que você tem um potencial para estar tendo um ganho muito maior e tá ali, né, vivendo abaixo do que você é capaz. Mas se é por uma fase, se você entende que você tem uma visão de futuro, uma meta, um lugar que você quer chegar, a gente vai ter que fazer sacrifícios. Aí é você que decide se você quer usufruir agora
ou se você está plantando para ter uma colheita futura. Então tem que ter muito também isso, não é, eu quero, pronto, e acabou. E a fazenda que se vire depois, mas a fazenda é o seu negócio. Então quanto mais lucro ela der, quanto mais resultado ela tiver, mais isso vai voltar para você no futuro. E agora, Adri, voltando um pouquinho para aquilo que a gente falou, de realmente olhar os números e identificar, às vezes, os pontos de melhora, eu fiquei me perguntando uma coisa. No nosso caso, lá em casa, era muito claro por que a gente precisava trocar de contador, advogado e tudo mais. Mas e quando não é claro? Como que a pessoa consegue identificar, o produtor, a produtora, que aquele serviço que a pessoa está prestando não está sendo o que ela precisa ou não está muito legal para ela, que aquele profissional não está encaixando? Tem uma frase do Paulo Vieira que eu gosto muito, que ele fala assim: você não é o que você diz que é, nem o que gostaria de ser, muito menos o que os outros dizem que você é. Você é os seus resultados. Então, os nossos resultados, eles mostram quem nós estamos sendo e o nosso negócio também. Então, se os seus resultados não estão bons, quer dizer que coisas precisam ser ajustadas. É uma fazenda que está tendo excelentes resultados, está tendo lá uma margem de lucro super favorável dentro do que a gente vê no mercado, de fazendas bem geridas, eu estou sendo bem remunerado, eu estou tendo uma alta produtividade, os resultados vão mostrar que essa propriedade está tendo uma boa gestão. Mas se eu não estou tendo isso, é só olhar para os resultados, né? Se eu não estou tendo esse resultado bom, quer dizer que alguma coisa precisa ser mudada. E aí a gente vai olhando, como que eu sei onde ajustar? No meu caso, o meu custo de produção estava altíssimo. Com uma decisão que eu tomei de passar a fazer compras melhores, a trocar a consultoria agronômica que era de uma loja para um agrônomo independente que olhava realmente o meu lado, comprando melhor, fazendo melhores negociações, eu economizei 10 sacas de soja por hectare. Uma decisão. Então, assim, como que eu tomei consciência disso? Porque lembra que eu falei lá no começo, levanta os números não tem achismo. Na hora que a gente bateu o olho, a gente identificou que o nosso custo estava muito alto. Então, é resultado, tá aqui, o custo por hectare está muito alto, tá fora. Então, meus resultados aqui não estão bons, então eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Se eu estou tendo problemas jurídicos, né, questões jurídicas que não estão sendo bem resolvidas, quer dizer que eu preciso tomar uma atitude nessa área. Comercialização, como que eu sei, né? Olha para os números, como que está sendo a sua comercialização, como que está sendo a sua média de vendas, como que você está fazendo. E aí, se não está sendo positivo, se você não tem sido assertivo, os resultados estão mostrando que você precisa ser mais eficiente na hora de comercializar seu grão. Então, olha para o resultado, tanto que essa ferramenta do diagnóstico da fazenda é bem isso. Eu pego todas essas áreas e eu vou perguntando. E aí a pessoa se dá uma nota de 0 a 10. Vocês podem fazer, pessoal. Aí faz esse exercício. Pega aí comercialização, compras, gestão financeira e administrativa, parte agropecuária, parte técnica, produtividade. Coloca essas áreas que são as principais e dá uma nota de 0 a 10. Os resultados que você está tendo nesse negócio. Aí você vai conseguir ver. Porque o grande problema é que às vezes já está no automático, sabe? Eu fiz sempre assim, foi sempre assim. E eu falo assim, que tá ali no medíocre, sabe? Já acostumou, tá ali sem ter resultado na mediocridade, só que tá no automático, sabe? Tá deixando acontecer. E aí você não para olhar. O primeiro passo para mudança é a consciência. Quando eu olho e falo, peraí, aqui minha nota não tá tão legal. Não, produtividade é igual ao meu caso. Tá bem, tô subindo, tava lá um 9. Mas meu custo de produção não tá bom, minhas vendas não estão boas, meu lucro não tá bom. Então, peraí, meu resultado não tá legal. O que eu preciso fazer para mudar esse resultado? Primeiro de tudo, o gerente dessa revenda deve ter ficado chateadíssimo pelo tamanho da venda. Acabou a amizade. Acabou a amizade, poxa vida. Porque, gente, 10 sacas é muita coisa de diferença. Num custo, é muita coisa. E eu tava falando assim, eu tava pensando... E quando essa gestão dos resultados passa para os funcionários? Tipo, porque assim, eu vejo fazendas que tem aquele funcionário de décadas, mas que aquele cara, ele não é mais eficiente ali dentro.
E tem o contrário também, a gente tem o de décadas e meses, ou às vezes de semanas, o cara é muito bom também. Então, essa gestão de pessoas, se você pudesse sintetizar numa forma de poder dizer pro produtor a importância disso e como ele poderia melhorar isso dentro da fazenda, como você diria? Daqueles 12 pilares, 2 deles entram nessa parte, que um é liderança, que líder você tem sido, e o segundo é investir em pessoas, a gestão de pessoas mesmo. Porque eu falo que o seu time é reflexo do líder. Então, se você não está tendo bons resultados, às vezes a gente pensa em mudar o outro, mas a mudança começa de cima para baixo. Que é o primeiro, eu sempre faço a pergunta, o que os seus colaboradores falam de você na sua ausência? Tem gente que regala aquele olho, tipo assim, medo. Eu falo, bom, então, se o que veio na sua cabeça é algo ruim, isso é preocupante, porque quer dizer que você não tem sido um líder inspirador. E assim, isso impacta as pessoas, às vezes, olha, Lígia, em fazenda, quando eu falo de gestão de pessoas, mas tipo assim, todo mundo reclama. Mão de obra, não tem rotatividade. Aí eu chego e falo, quantas reuniões você já fez com o seu time? Nenhuma. Tem 50 funcionários, nunca fez uma reunião. Como assim nunca fez uma reunião? Não tem uma cultura implantada, não tem feedback, não tem ferramenta de gestão. E, gente, quem é que colhe e planta? Será que você vai lá e sobe em cima da colhedeira e do trator e planta e faz tudo sozinho? São pessoas. Os seus resultados são diretamente proporcionais às pessoas que você tem à sua volta. Contrate os melhores profissionais que você é capaz de contratar, porque seus resultados serão semelhantes a eles. Invista em pessoas. Então, às vezes, as pessoas têm um olhar que acha que, esse negócio de gestão de pessoas... Mas, gente, isso vai impactar diretamente na máquina que vai quebrar menos, no seu funcionário que vai ser mais produtivo, em tudo. É fundamental. E tem que ter um olhar e tem que ter ferramentas de gestão, porque, mais uma vez, voltando, o negócio é gestão. E a gestão envolve várias áreas. Eu fico pensando exatamente naquelas fazendas que existe a contratação e não tem nem o treinamento. Tipo, faz a entrevista com a pessoa e fala, o que você faz? Ele, eu sou tratorista, então beleza, vou te contratar aí pra você trabalhar nessa safra. A pessoa às vezes nunca entrou no trator daquela marca, daquela empresa, às vezes um sistema operacional totalmente diferente, ele não sabe direito como as coisas funcionam. Aí o negócio quebra e assim, será que a culpa é 100% da pessoa que tá lá? E eu acho que isso reflete também muito, nas vezes, dos produtores olharem e tentarem economizar naquilo que eles deveriam investir naquilo que eles deveriam economizar. Acho que isso pega bem nessa parte, né? E é bem isso. E as pessoas... E tem muito aquilo que é contrata-se currículo e demite-se competência. Na hora de contratar, é o currículo, o que você sabe? Sei isso, sei colher, sei plantar. Mas por que você demite um colaborador? Às vezes é porque ele realmente não sabe exercer a função, mas na maioria das vezes é por mau comportamento. É porque não tem uma competência emocional. Então eu falo que eu prefiro contratar aquela pessoa, aquele colaborador que ele é disposto, que ele quer aprender, que aí você treina ele, do que às vezes algum que tem um currículo lindo, mas é arrogante, não sabe trabalhar em equipe, não tem caráter, e caráter não muda. Uma coisa que você não muda é caráter. Então, se você tem um funcionário que não tem caráter, gente, tira logo, porque isso é uma coisa que não muda. E aí fica muito ainda nessa questão, né? As pessoas contratam e depois, porque é isso, não reclamam dos comportamentos, mas na hora de contratar não olhou para nada disso. Como que a gente consegue melhorar o nosso processo até de contratação? Porque realmente, assim, se você olhar para o mercado, parece que tá faltando gente. E gente competente, claro. Mas como que, assim, você diria que seria legal a gente fazer um processo? Como iniciaria um processo de contratação? Porque isso está muito ligado com os nossos resultados. Sim. Primeiro você tem que ter as referências, claro, né, que você tem que buscar, porque se for uma questão de comportamento, você já vai conseguir identificar ali, né? Ter uma entrevista com essa pessoa, entender os valores, ver se você consegue através de algumas ferramentas, né, de seleção e recrutamento. Eu sei que nem toda fazenda vai ter um departamento de RH, mas que seja o dono para ter uma conversa, para colocar os valores da fazenda, como que vocês funcionam. Eu acho que tem que ser tudo muito esclarecido, sabe, Lígia? Tudo muito acordado no começo. Você
Você tem que ter que seja um caderno ali para colocar pauta do que foi combinado, colocar para assinar, investir, que seja, não consigo levar um treinamento, mas você consegue fazer uma reunião, passar um vídeo, sabe? Levar alguma coisa para esse colaborador. Quando são cargos mais de liderança, aí eu falo, tem análise de perfil comportamental, para você ver se aquela pessoa, por exemplo, você vai contratar uma secretária para o seu escritório para a parte de sistema, para a parte financeira. Se o perfil dela não for um perfil mais detalhista, um perfil que é mais conforme, e ela não tiver, por exemplo, dentro desse perfil, ela não vai conseguir fazer essa função com excelência. Então, para esses cargos, e até para quando a gente vai fazer definição de funções, até com os membros, né, da família ali, os sucessores e o patriarca, a matriarca, a gente faz muitas vezes esse perfil comportamental para entender as funções. Porque lá em casa mesmo, no começo, antes de entender isso, eu ficava numa função e minha irmã na outra. E quando a gente entendeu o nosso perfil, estava trocado. Aí nós trocamos de função, porque a gente tem que ter a pessoa certa, mas no lugar certo. Então é tentar. É claro que às vezes, assim, você não vai fazer uma análise de perfil para um operador de máquinas, né? Não tem como você ficar fazendo isso, né? Depende do tamanho da fazenda e como que funciona, né? No seu dia a dia. Às vezes você não tem um time só para isso. Mas o mínimo de fazer uma entrevista, entender, buscar, como eu falei, as referências, os valores, passar isso e tentar colocar a cultura, né? Você tem que colocar a cultura para esse colaborador, para ele entender como que funciona a rotina dessa fazenda. Você tem que dar o mínimo de estrutura para ele entender, para ele ter uma rotina ali de como que vai acontecer os negócios. Quando a gente vai pra liderança, eu acho que isso fica mais discrepante ainda, porque existe aquele cara que ele é muito bom naquilo que ele tá fazendo. Às vezes você sobe ele de cargo e já não dá certo, porque ele não tem perfil de liderança, né? É o que eu falo. Às vezes você tem o melhor vendedor, vamos pegar uma loja de carros. Um exemplo fora do agro. Você tem o melhor vendedor da loja, aquele cara que vende, que é um avião. E aí surgiu você quer muito reconhecer o trabalho dele. E aí surgiu uma vaga de gestor, mas em outra área, na parte financeira, né, daquela loja. E aí, às vezes, você acha que você tá fazendo bem. Nossa, vou reconhecer, ele vai ser agora o gerente dessa área. E é uma área que não tem nada a ver com o perfil dele. Aí você mata o cara, entendeu? Você vai tirar a melhor pessoa que você tem, vai colocar numa área que não é a dela, que ele vai estar infeliz e que ele não vai produzir. E aí isso vale pro agro, né? Isso vale para qualquer setor. Por isso que eu falo, não é só ter a pessoa certa. É a pessoa certa no lugar certo, né? O gerente de fazenda, ele é muito bom, mas ele não consegue conversar, ele não consegue dar orientação, ele não consegue passar as demandas, ele, né, não consegue fazer o papel que ele teria que fazer, então não resolve. Exatamente, e é o que a gente mais vê acontecer. Às vezes muito bom em uma função e às vezes quando muda realmente dá problema. Agora, Adri, se você pudesse dar uma dica pro produtor que ele quer otimizar, ele quer melhorar a gestão da fazenda, o que você diria? Nossa, tem tanta coisa, mas vamos... eu acho que eu vou começar assim eu falo que são 4 coisas. Não era uma dica, vou dar 4 então, tá, Lígia? Que eu acho que são fundamentais para os resultados de uma fazenda. Primeiro, redução de custos. Tem uma frase no livro Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann, que ele fala busca incessante pela redução de custos, que ele tem isso nas empresas dele. Então, eu tenho muito isso para mim, busca incessante de redução de custos, porque a receita nossa varia muito com o clima, com o mercado, não tá tanto no nosso controle. Onde que a gente tem controle? Em compras, então, compras de insumos, compra de coisas do dia a dia, que às vezes você não faz conta, de peças, às vezes comprar à vista, às vezes a forma de negociar, de cotar em 3 lugares, fazer uma parte de controle de custos melhor. O segundo é aumentar a receita, então diminui custos, aumenta a receita, dessa forma que eu vou aumentar a minha margem de lucro. Como que eu aumento a receita? Produzindo mais, então investindo, claro, no que eu falo que o agricultor sabe fazer muito bem, que é na produtividade, em tecnologia, inovação, buscar melhorar seu solo, aumentar cada vez mais a produtividade e vender essa produtividade melhor, que é a comercialização, que aí assim, acho que não vai dar nem tempo da gente entrar, mas poderia falar aqui 1 hora só de comercialização, de operações em bolsa, de ferramentas de gestão de riscos que o produtor às vezes não está ao favor e ele não está usando ainda. Então, fazer uma melhor comercialização, produtividade e vender melhor. E o 4 que é a gestão financeira e administrativa
disso, entendeu? Um fluxo de caixa, uma visão a longo prazo. Tem que ter uma visão pelo menos 1 ano para frente, né? Para você tomar decisão, para eu saber se eu posso investir, para eu saber o que é que eu vou fazer, eu preciso ter uma visão. Como é que vai estar meu caixa lá em dezembro? Se eu perguntar para você que está aí nos ouvindo, você sabe me falar dia 1º de dezembro, qual que é a projeção de caixa? Adriane, mas eu nem colhi o milho, mas você tem que ter uma estimativa para você saber, para você tomar decisão antes, né? E eu sei que isso no agro é muito difícil. Às vezes você tem a visão ali do mês para frente, olha lá. Mas a gente tem que ter esse costume de olhar para frente, para eu tomar decisões baseadas lá no futuro. Então eu daria essas 4 dicas que eu acho que são fundamentais para uma gestão eficiente de uma fazenda. E essas dicas ajudam ainda você tá preparado para, se aparecerem oportunidades lá na frente, você tá seguro, tá tudo redondinho em casa para você poder olhar para fora. E resolver também, né? Porque eu falo assim, o que eu vejo muito? Nossa, chegou a hora, eu tenho que apagar o incêndio, e aí, em cima da hora, gente, você não consegue tomar decisão estratégica. Você só vai apagar incêndio. Se você se antecipa, aí você consegue, às vezes, mudar a rota, tomar novas decisões estratégicas e mudar seus resultados. Aí dá tempo de você mudar o caminho. Exato. Olha, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Agro em Pauta de hoje, por ter compartilhado um pouco da sua história, da sua experiência e do seu conhecimento com a gente. Obrigado, Lígia. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É uma alegria para mim poder compartilhar um pouco da minha vivência, né, da minha experiência, de tudo aquilo que tem transformado os meus resultados para que outras fazendas também possam se tornar mais lucrativas. Então, muito obrigada mais uma vez. Estou muito, muito feliz, muito honrada com esse convite. E agora, para o pessoal que ficou com alguma dúvida ou queira te acompanhar de mais de perto e quer saber mais, como que eles te encontram? Deixa suas redes aqui pra gente. É Adriane Steinmetz, ou também pelo Instagram da Racolt Gestão. Vocês podem procurar, mas podem entrar através do meu, né? Vou pedir para a Lígia colocar aqui então o Instagram, me mandem direct, me mandem mensagem, que eu estou à disposição para vocês quiserem conversar um pouquinho mais, para a gente trocar um pouco mais de ideia a respeito de gestão. Show de bola! Então é isso, pessoal. Obrigada por ouvir até aqui. E não se esqueça que toda semana a gente tem um programa novinho para vocês aqui no Agro em Pauta. E para não perder, é só assinar. Assine o podcast em qualquer agregador de podcast, seja na Apple, no Spotify. Acompanhem também os outros podcasts da casa, como o Agro Resenha, que é o primeiro podcast do agronegócio brasileiro. O Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast de storytelling do agronegócio brasileiro. É muito legal as histórias. O Brasil que Produz, que é uma série itinerante do Agro Resenha, que também está no YouTube em vídeo, você pode conferir. E o Agritech, para ficar por dentro de tudo que envolve tecnologia do nosso agro. Sigam também as nossas redes sociais e se tiver alguma sugestão de pauta, pode mandar lá na minha DM do Insta, @LígiaPedrini, que eu também vou deixar aqui embaixo. E só para lembrar vocês, nunca, nunca aposte contra o agro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi de Lígia Pedrini, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.